Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo o vídeo. Hoje nosso assunto é espaço agrário, tá? Dando continuidade ao que nós já estudamos, as diferenças. Nós vamos continuar nossa aula hoje sobre esse assunto. Então, o espaço agrário, ele sempre foi modificado a partir do tempo. Nem sempre o campo é como é hoje. Ele foi modificado a partir do século, certo? Então, qual foi o principal momento de modificação do campo? Foi tratado a partir do capitalismo comercial. Como assim, professora? Na época da colonização, na época do trajeto passando por vários países, houve o capitalismo comercial, onde as pessoas levavam mercadorias de um país para outro. E essas mercadorias, elas saíam da matéria-prima da natureza. Depois vieram outras mercadorias, até chegar à exportação dos seres humanos, que é chamado de escambo na época da escravidão. Então, esse capitalismo comercial ele foi muito importante para o mundo, porque foi a partir daí que houve o processo de colonização do meio rural. Okay? Então, na época do capitalismo comercial, na época das colônias, surgiu o plantation. Nessa época, as colônias elas viviam no processo de exportação. Os trabalhadores plantavam, colhiam em forma de monocultura, eu já expliquei isso, plantavam uma cultura só e exportava essas mercadorias para outros países em forma de latifúndios, que eram latifundiários, grandes produtores de terras, que eu já expliquei também nas aulas passadas. E aí, o primeiro plantation no nosso Brasil foi quem? Foi no Nordeste, com a produção da cana-de-açúcar. Só que nessa época era uma colônia de exploração. Como assim, professora? O que é uma colônia de exploração e o que é uma colônia de povoamento? Como o nome já diz, exploração da mão de obra. Nesse tempo, as pessoas eram vistas como escravos. Eles trabalhavam sem salário, dia, noite, não tinha vida, não tinha dignidade. Então, essas colônias de exploração existiam somente no Nordeste. Com o passar do tempo, houve uma modificação, né? E essa modificação ela foi importante porque tornou-se uma colônia de povoamento, onde as pequenas propriedades começaram a surgir, os minifundiários, onde o trabalho, a produção era para trabalhar internamente, chamado de mercado interno ou agricultura familiar, é o que nós entendemos hoje. E também é muito importante para a economia de um país. Tem uma diferença que eu digo direto aos meus alunos. Há uma diferença de economia para sobrevivência. A economia de exportação, ela ajuda a economia do país a exportar. Agora, a economia interna do país, ela é importante para a sobrevivência dos seres humanos, tá? Não só para alimentar-se, mas também para a economia interna do país. Após isso, surgiu o capitalismo industrial. O capitalismo industrial ele foi importante no campo, por quê? Porque foi a partir daí que surgiu as primeiras fábricas que modernizaram o campo e exploraram esse meio rural para trazer para a cidade. Então, as fábricas, por exemplo, uma fábrica ela precisava de muita mercadoria. E de onde é que vinha? Do campo. E aí esse campo ele começou a crescer economicamente com essa questão industrial, certo? E aí houve a dependência do campo e urbano. Como assim, professora? Algumas pessoas criticam essa questão dessa dependência, diz que o campo não depende da cidade. Mas há uma relação, segundo a geografia, como está aí nesse gráfico que eu fiz aqui, ó. A cidade, como centro da economia, ela precisa da tecnologia e ela investe aonde? No campo. Já a cidade precisa das pessoas para trabalhar. Vem de onde? Do campo. Então, há uma interligação. E o que acontece? A produção industrializada, ela sai da cidade para o campo. Por isso que hoje existe trator, escavadeira, que são meios de tecnologia avançadas no campo, sai da cidade. E o campo também produz a produção agrícola e investimentos na cidade, certo?
O capitalismo financeiro, ele também é importante por quê? Porque após essas indústrias, houve a necessidade de reservar esse dinheiro, porque os grandes agricultores estavam ganhando muito dinheiro no Brasil e no mundo. Então, esse capitalismo financeiro, após a Segunda Guerra Mundial, trouxe uma diferença de país desenvolvido e país subdesenvolvido também. Por quê, professora? Porque no país desenvolvido, o campo era trabalhado, né, com a produção agrícola, sim, mas também os países subdesenvolvidos, não industrializados, investiam mais também em capitais para a produção, para a tecnologia, para o avanço do campo na época. E aí eu pergunto para vocês, será que existe alimentos para todos hoje? É uma pergunta. Segundo os estudiosos, existe muito alimento para todos, se fosse bem distribuído. Existe uma má distribuição no nosso país. E essa má distribuição gera o quê? A desigualdade. Tanto na alimentação, como financeiramente, como habitalmente, porque muitas pessoas moram na rua. Então, o alimento, ele é importante, ele existe, mas nem todos têm esse direito. Tá, gente? E aí surgiu a tal da Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Consequências trouxeram. Ela trouxe o que, gente? A formação de centros urbanos, trouxe a modernização da agricultura. Então, essa Revolução Verde trouxe isso, trouxe mudanças, tanto para o campo como para a cidade. Né, um avanço tecnológico, trouxe as pesquisas no campo e o surgimento de novos alimentos industrializados, remédios que vêm também do campo, que vêm da produção. Mas trouxe também o desemprego no campo, né? Somente os homens foram trocados por máquinas, trouxe o uso excessivo de agrotóxicos, que é prejudicial à saúde, trouxe doenças aos seres humanos, trouxe câncer de pele, principalmente para os agricultores que trabalham naquelas monoculturas de uva, de soja, onde você vê muito uso de agrotóxicos. Trouxe muitas consequências positivas e muitas mais negativas, certo? Então, nossa aula hoje, ela vai parar por aqui. Obrigado, até a próxima aula. Beijos a todos.